Mais uma vez aqui estamos, com muita alegria, com muita satisfação, chegar até você e poder falar um pouquinho daquilo que nós temos aprendido de Deus e daquilo que nós temos vivido. Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos cozinheiros que lhe permitisse não contaminar-se com essa comida. Essa história, para mim, é uma das mais marcantes de toda a Bíblia. É claro que toda a Bíblia é extremamente importante, mas a gente, às vezes, tem algumas preferências. Eu, por exemplo, tenho algumas preferências por alguns personagens, por algumas histórias. E o que me salta aos olhos aqui é justamente esse momento extremamente complicado na vida do povo de Deus. A história, ela é simples. Nabucodonosor invade o território de Judá, o território do povo hebreu, saqueia a cidade de Jerusalém e leva cativos, escravos, a população de Jerusalém. Deixa ali um povo pobre, um povo pobre, sem condições, que fica em Israel, mas o mínimo. O restante, ele leva tudo para a Babilônia, cerca de 600 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Ele leva esse povo à escravidão em 3 levas, e em uma dessas levas, ele levou alguns jovens, e no meio desses jovens estava um chamado Daniel. E Daniel, quando chega em Babilônia, eles eram selecionados, e eles percebem que Daniel e mais alguns jovens são diferenciados, porque são estudiosos, têm faculdade, são bem eloquentes, têm conhecimento, e eles separam esses jovens para ter utilidade no reino de Babilônia em alguns trabalhos específicos. E esses jovens foram separados e ali eles foram alimentados e começaram a doutrinar eles a linguagem de Babilônia, mudaram o nome deles e também eles recebiam a mesma comida que o rei recebia. Daniel e seus amigos, como diz o versículo aqui, ele propôs-se não se contaminar, ou seja, ele propôs não comer a comida do rei, as iguarias do rei. Ele preferiu se alimentar somente de cereal, ele só preferiu se alimentar de legumes, e essa foi a comida que Daniel preferiu ter. Porque ele está numa terra distante, ele não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, e ele precisa tomar algumas decisões para que o seu tempo ali, que não foi curto, foram de 70 anos, que o seu tempo ali fosse um tempo realmente abençoado e abençoador. Interessante é que algumas características na vida desse jovem, e hoje eu posso de repente estar me direcionando a você jovem, né, de preferência, algumas coisas ele tinha dentro do seu coração. Primeiro, o que acontecia? Quando você chegava numa terra distante como Babilônia, por exemplo, eles mudavam o seu nome. Por exemplo, Daniel passou a se chamar Belsazar, né, filho de Bel, e que era uma divindade babilônica. E, na verdade, queridos, eles conseguiram mudar o nome de Daniel, eles conseguiram mudar, talvez, as vestes de Daniel, mas uma coisa eles não conseguiram mudar na vida de Daniel. Sabe qual era? Era a identidade que Daniel tinha como filho de Deus. Isso aqui é fantástico. Então, chegou em Babilônia, nós vamos fazer assim, você vai vestir aqui, você vai comer assim, você vai morar ali, é totalmente diferente da sua terra, nós vamos mudar seu nome, porque nós não queremos que você mantenha nenhuma característica da sua terra aqui conosco. Conseguiram mudar o exterior de Daniel, mas não conseguiram mudar o seu interior, a sua identidade em Deus, o seu caráter, a sua integridade, a sua honestidade. Isso aqui é fantástico. Eu vejo hoje as pessoas dizendo assim, eu fui influenciado por aquela pessoa, eu fui influenciada por aquela pessoa. Daniel me ensina algo interessante, que a nossa identidade em Deus, que está guardada dentro do nosso coração, ninguém pode mudar. Pode mudar o nosso
o nosso exterior, podem colocar aí, podem mudar o nosso nome, podem nos chamar de qualquer outra coisa, podem falar qualquer coisa a nosso respeito, mas o que eles não podem é mudar a nossa identidade, aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa experiência com Deus, o nosso relacionamento sadio com Deus. Por quê? Porque a nossa vida, entenda isso, a nossa vida em todo o tempo, ela é feita de escolhas. Daniel chega em Babilônia e agora ele está numa outra província, um outro povo, uma outra cultura, divindades diferentes, comida diferente, vestes diferentes, costumes diferentes. Ele vai ter que se adaptar a isso, mas não vai mudar o que está dentro dele. E é interessante que Daniel, ele vive essa verdade dentro dele. Ninguém muda. Não, depois de algum tempo, que acho que foram 20 e poucos dias que eles ficaram ali, tinham que se apresentar ao rei. E aí, quando se apresentaram ao rei, o rei percebeu que esses homens, Daniel e seus amigos, estavam muito mais robustos, muito mais saudáveis, bem diferente daqueles que estavam comendo a comida e a iguaria do rei. Sabe o que aconteceu? Deus os guardou. Por quê? Porque eles não mudaram aquilo que estava dentro deles. A companhia à sua volta, a estrutura babilônica, o peso da escravidão não mudou a identidade no coração de Daniel. E Daniel, ele continuou respeitando as autoridades. Agora ele não está mais na sua faculdade, agora ele não está mais nos seus estudos em Jerusalém, na faculdade de Jerusalém, mas agora ele tem autoridade sobre a vida dele em Babilônia, e ele honra as autoridades. E ele passa a ser um dos ministros do rei, né? Ele tem amizade profunda com o rei, ele tem uma administração muito poderosa na terra de Babilônia. Daniel prospera nessa terra, né? Mas ele não se envolve, ele não permite que aquilo que está fora do seu contexto, que é extremamente relevante aos seus ensinamentos e princípios, ele não permite que aquilo entre na sua vida e mude a sua estrutura como filho de Deus, como servo de Deus. Eu quero dizer para você nesse dia que Daniel, duas coisas saltam aos olhos. Primeiro, ele sabia quem ele era em Deus. Segundo, o seu caráter, a sua integridade e a sua honestidade, isso era inegociável. Vivemos hoje numa atmosfera, em um mundo extremamente complicado e difícil. A todo momento, decisões, companhias, e é um grande perigo. Mas eu quero dizer para você que as nossas certezas e as nossas convicções, ninguém pode tirar de nós, seja quem for, tá? Como a gente viu na lição anterior, seja uma bênção, a gente falou sobre Abraão, né? Então eu quero dizer para você hoje, faça como Daniel. Não permita que nada lhe contamine, para que você não venha perder a sua essência e a sua verdade em Deus. Que Deus te abençoe. Nós somos aqui da Igreja Batista Filadélfia, na cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. Temos culto quinta-feira, 20 horas, sábado, às 20 horas, e domingo, 2 cultos, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Deus te abençoe. Nunca se esqueça, não permita que nada mude os princípios de Deus na sua vida. Shalom, fique com Deus.